Sabe aquela sensação de ver alguém fazer algo extraordinário e parecer a coisa mais fácil do mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das leis mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais sutis que existem. A arte de esconder o esforço, de esconder a luta, por trás de uma aparência de genialidade sem esforço. Pode parecer uma pergunta meio doida, né? Um vivia no mundo da estética, da calma, o outro no puro espetáculo de alto risco. Mas, como a gente vai ver, os dois compartilham um segredo fundamental. E o segredo deles é exatamente este: a habilidade de transformar o caos de um trabalho duro em algo que parece tão natural, tão simples quanto respirar. É aqui que mora o verdadeiro poder, nessa ilusão de facilidade. Nossa jornada começa, então, lá no Japão do século XVI. Numa época de samurais, de senhores da guerra, um dos homens mais poderosos do país não usava uma espada, e sim uma tigela de chá. Esse era Senno no Rikyu, o mestre que transformou a simplicidade em uma verdadeira arma de influência. Para o Rikyu, a beleza não podia de jeito nenhum cheirar a suor. Ele chegou a criticar um portão caríssimo porque o esforço para construí-lo era óbvio demais. Ele ficava desapontado com um gesto que parecia espontâneo, mas que na verdade era todo planejado. A filosofia dele era muito clara: se o esforço aparece, a magia e a beleza vão embora. Olha só essa história incrível de um discípulo do Rikyu. A lanterna de pedra dele, super valiosa, quebrou poucos dias antes de uma visita importante. O que ele fez? Começou uma operação secreta. Contratou uma baleeira de alta velocidade, remadores de elite, uma corrida contra o tempo, tudo isso para achar a substituta perfeita. E aí o convidado chegou e o que ele viu? Apenas uma lanterna antiga, coberta de musgo, como se estivesse ali há séculos. Ele viu a paz, sem ter a menor ideia da guerra que foi travada para criar aquele momento. O poeta Yeats resumiu essa filosofia de um jeito perfeito. Se o trabalho duro aparece, a arte falhou. O público tem que sentir o impacto do pensamento de um momento sem saber nada das horas e horas de costurar e descosturar que fizeram aquilo ser possível. Agora vamos sair da tranquilidade da cerimônia do chá e pular direto para o caos controlado do palco. Da graça sutil a gente vai para o mistério espetacular com o mestre da fuga em pessoa, Harry Houdini. São mundos totalmente diferentes, mas a técnica é a mesmíssima. É como um iceberg. O poder dos dois vinha daquilo que estava escondido. Rikyu escondia o artifício para criar beleza. Houdini escondia a prática, o treino brutal para criar espanto. Os dois sabiam que a verdadeira força está na base imensa que fica submersa, que ninguém vê. E que poder ele projetava. Houdini não fazia truques, ele realizava milagres. A plateia não via as horas de estudo de fechaduras, o treinamento físico insano, a pesquisa meticulosa. Eles viam um homem que desafiava a própria morte e, no final, sempre vencia com uma calma que chegava a ser desconcertante. E aqui a gente vê essa lei em sua forma mais genial. Houdini não só escondeu o próprio esforço, como ele armou uma armadilha com o esforço do rival. Primeiro ele jogou a isca, um código secreto. Depois, criou o caos de propósito, uma briga falsa no palco. E enquanto Klepni suava debaixo dos holofotes, ele nem imaginava que já tinha perdido semanas antes, quando o plano de Houdini começou a ser executado. E aqui vem o golpe final. No meio daquela confusão toda, Houdini trocou o código. Enquanto o rival tentava, em vão, usar a palavra chaves, a solução real era fraude. Uma piada cruel, brilhante, que selou a humilhação pública dele. Foi um truque dentro de outro truque. O que une um mestre de chá japonês e um mágico americano tem um nome, e esse nome vem lá da Renascença italiana, onde essa arte da aparência foi levada à perfeição. O termo é sprezzatura. Foi criado por Baldassare Castiglione para descrever essa arte de fazer coisas incríveis com uma graça que esconde todo o esforço por trás. Em outras palavras, é a habilidade suprema de esconder a própria habilidade. Mas por que esconder? Simples. Porque o esforço nos torna humanos. Se as pessoas veem a nossa luta, elas pensam: ah, eu também conseguiria fazer isso. Mas quando elas só veem o resultado perfeito, a sua habilidade não parece algo que foi adquirido, parece algo divino. Você deixa de ser apenas uma pessoa habilidosa. Você se torna um mistério. E o mistério é a essência do poder. O estrategista Balthazar Gracian entendeu isso como ninguém. Nunca mostre o fundo do seu poço de talentos. Deixe as pessoas imaginarem, especularem. Porque a versão que elas criam na mente delas sobre o seu poder vai ser sempre maior e mais intimidadora do que qualquer coisa que você possa de fato demonstrar.
Mas, como toda lei do poder, sempre tem aquela hora em que a melhor jogada é fazer exatamente o contrário. E aí entra em cena P.T. Barnum, um mestre do espetáculo, que virou essa lei de cabeça para baixo. Ele sabia que o público dele adorava se sentir esperto. Então o que ele fazia? Convidava todo mundo para os bastidores, revelando os truques e transformando a audiência em cúmplice das suas fraudes geniais. Mas aqui está o pulo do gato dessa inversão. É uma revelação controlada. O Barnum não estava sendo honesto, ele estava sendo estratégico. Ele mostrava uma engrenagem para fazer o público se sentir inteligente, enquanto a verdadeira máquina do seu gênio continuava completamente escondida. É dar ilusão de acesso, mas mantendo o poder real para si. Isso tudo nos leva à questão final. Na nossa era de autenticidade, de superexposição em rede social, onde cada passo é compartilhado, será que a gente não perdeu o poder do mistério? Onde está o verdadeiro poder hoje? Em mostrar cada gota de suor da jornada ou em, como Riccio e Houdini, só revelar o resultado final, deixando todo mundo se perguntando como é que eles fizeram isso? A resposta pode definir o poder de cada um.